Oi, amoras! Olha aqui, princesa. Então, amora, se você quiser pintar esse modelinho aqui comigo, que eu vou estar pintando pra vocês hoje, esse risco, gente, é da apostila de número 13 do professor Rogério, tá? Tá passando aqui na tela, você entra em contato, compre a sua apostila por R$ 30 e vem pintar aqui comigo, tá bom? Olha que a gente vai estar pintando, olha como ela ficou linda. Espero muito que vocês gostem, não se esquece de deixar o like, tá bom? E quando for comprar sua apostila, mencione com o professor que você veio pelo canal da Jaque Viana. Lembrando que a Renata também vai pintar essa princesinha aqui, e eu vou ficar muito feliz se você vir pintar comigo. Então, vamos lá? Oi, amoras, vamos pintar, né, a nossa primeira bonequinha da apostila de número 13 do professor Rogério, tá bom? Então, vai ser essa bonequinha aqui de cabelinho liso que a gente vai estar iniciando, tá? E eu vou começar fazendo a pintura pela parte do cabelo, porque o cabelo está por trás. Ó, vamos começar nessa parte de baixo aqui, por quê? Porque está por baixo, tá? Então, a gente vai começar por essa parte aqui. As cores que eu vou usar, gente, desculpa, vai dar um pouquinho de sombra por causa da iluminação aqui, tá? Cores para o cabelo que a gente vai estar usando: salmão bebê, mostarda, um pouquinho de jacarandá com uma isca do sépia. Essas são as cores que a gente vai usar para o cabelo, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, nessa mecha aqui que está aqui por trás do pescoço. Para isso, gente, eu vou pegar o jacarandá com o sépia, tá? Os pincéis que eu utilizo são da Tigre, da linha 141, tá? Lixado e aparado. Eu vou deixar o contato da Flávia Artesã, que é a pessoa que eu indico para você estar comprando os seus pincéis já aparadinho, tá? Mas, se quiser comprar com outra pessoa, pode ficar à vontade também. Ou usar os pincéis que você já tem, tá? Peguei aqui, ó, uma iscazinha do mostarda. Ó, bem pouquinho. Lembrando que essa parte aqui é a parte que tá de baixo, né? Que tá aqui por trás. Então, ela vai receber mais sombra. Não precisa ficar preocupado com a iluminação, tá? Sempre com um pincel pequeno. Ó, eu vou preenchendo com bastante calma. Tá? Limpo o meu pincel e eu pego um pouquinho do salmão bebê só pra mim fazer a divisão de uma mecha com a outra aqui, tá? Bem pouquinho mesmo. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, eu vou dar um zoom pra ficar mais próximo. E aqui a gente vai seguindo, fazendo mecha por mecha, tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do salmão bebê no centro da mecha. Deste lado, eu coloco a cor mostarda. E bem abaixo do rosto aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do sépia junto com o jacarandá, tá? Ó, e eu arrasto aqui pra baixo. Na parte de baixo aqui, ó, eu vou fazer o mesmo processo. E eu puxo pra cima com o pincel de lado pra cima das outras cores que eu coloquei. Ó, limpo o pincel, pego aqui, ó, salmão bebê. Venho com mostarda, um pouquinho daqui e um pouquinho daqui. Limpo, pego jacarandá com sépia, venho aqui, ó, na pontinha aqui, ó, abaixo do rosto, com o pincelzinho de lado, ó, puxando pra cima. Pego mais tinta jacarandá com sépia, coloco aqui, ó, abaixo aqui, porque a blusa está por cima do cabelo, arrasto, sempre lembrando de intensificar
a divisão de uma mecha para a outra. Então, é nessa sequência que a gente vai fazer todo o cabelo e todas as mechas, tá bom? Então, aqui, ó, se você observar, o cabelo dela tá aqui. Essa parte, ela vai ficar escura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, com a mistura do sépia com o jacarandá. Eu pego as duas cores no pratinho, tá, gente? Na tampinha. Ó. Essa parte ela vai ficar escura, por quê? Porque ela tá aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, se você reparar no desenho, o cabelo vem até aqui atrás do braço, ó. Ó, na minha opinião, ele passa aqui, ele encosta aqui na blusa, tá? A mechazinha, ó. Com a isquinha do mostarda, ó. Lavo o meu pincel. Tá? E eu vou fazer essa mecha aqui. Então, vamos lá. Eu tô usando, gente, o pincel... Esse aqui é o número 4. Ó, coloquei lá, eu vou vir com mostarda, ó. Mostarda. Coloco um pouco aqui também, porque essa mecha, ela é um pouco mais longa. Aqui eu adiciono, e aí eu venho com a misturinha de sépia. Ó. Começo bem aqui de baixo, ó. E vou puxando, ó. Se precisar, eu volto, adiciono mais, sempre lembrando que o que está por baixo leva mais sombra, vai ficar mais escurinho, ó. Aqui na lateral, a blusa tá encostando na mecha do cabelo. Ó, aqui nessa curva aqui, ó, ele vai ficar mais escurinho, tá? E aí, você deixa esse pontinho de luz mais acima e mais abaixo, tá? Então, vamos para a próxima mecha. Nessa curvinha aqui, ó, vai ficar mais iluminado. Então, eu já venho com a minha cor de luz, que é o salmão bebê. Entro com o meu tom intermediário, que é o mostarda. De um lado e do outro da mecha, ó. Tá? E venho com a minha sombra, que é a mistura do sépia e do jacarandá, tá bom? Então, é isso. Esse mesmo processo que a gente vem fazendo. Eu coloco a parte escura na parte de cima e aqui também na parte de baixo da mecha, ó. Tá? Sempre lembrando de dar uma reforçadinha na divisão, tá? Nesta sombra entre uma mecha e outra. Aqui, ó, vai ser mais escurinho. Lembra, gente, pegar mais jacarandá do que sépia, tá bom? Dessa forma, a gente vai fazendo esse cabelo todinho, tá? É bem repetitivo. Eu gosto, às vezes, de ficar repetindo o processo. Mas se você quiser pausar o vídeo... Ó, coloquei na curva de cá e na de cá o salmão bebê, tá?
Venho, ó, pouco do mostarda. Tá? Jacarandá, isca de sépia, eu venho na parte de cima aqui, ó, próximo do brinco, colocando a tinta, venho arrastando, ó, venho arrastando. Na parte de baixo aqui, ó, vai ser a mesma coisa, ó. Obedecendo a curvatura, tá, gente? É bem importante lembrar da curvatura que tem a mecha, pra não ficar aquela pincelada muito reta. Olha. E assim a gente vai fazendo aqui, tá? Esfumando um pouquinho, vamos pra essa mecha. Essa mecha vai ficar mais ilumada nessa curva. Mostarda. Venho puxando sempre com o pincelzinho do lado. Tá? Com um pouquinho do jacarandá, ó. Como o sépia, ele é um pouquinho mais forte, às vezes a gente consegue marcar a divisão entre uma mecha e outra desta forma. E aqui a gente vai seguindo fazendo o cabelo. Vamos fazer essa mecha aqui agora, ó. Vou colocar mais cor, tá? Mais... salmão bebê, porque é uma mecha que tá aparecendo mais aqui. Venho com mostarda, ó, adiciono aqui. Tá? E aí, eu vou vir com a misturinha, né? Lembrando, gente, que aqui a gente tem a orelha, tá? Mas tem um pequeno pedacinho aqui, ó, que vai ficar mais escuro, ó. Ó, com o pincelzinho de lado, ó, eu vou pegando mais jacarandá e vou adicionando até a hora que eu achar que tá legal, tá? Então, é varrendo mesmo essa tinta, ó. Tá? Essas duas mechinhas aqui, ó, eu vou preencher uma toda com o jacarandá, né? E com um pouquinho do sépia. E aí, a gente tem outra aqui também, ó.
outra mechinha aqui, ó. Observe que eu deixei essa bordinha aí sem colocar, e aí eu vou pegar um pouquinho do salmão, ó. A gente tem que ser bem pouquinho, tá? Senão a gente acaba colocando muito, ó. E vou colocar aqui. Como eu coloquei com a tinta ainda úmida, eu vou esfumar bem para esse salmão não ficar muito claro. Porque essa mecha, ela tá bem por trás da outra, bem por baixo. Então, é só pra gente ver a divisão entre uma mecha e outra, tá? Ó, aqui, da agora pra frente, a gente tem que pintar o rosto pra fazer essas mechas daqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá passando, ó, para o outro lado. Pra esse lado aqui, tá? E aí, esse lado aqui, a gente vai fazer o mesmo processo daqui, gente. É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pra parte que tá próximo do pescoço aqui, ó. Tô usando o pincelzinho 4. Até agora, gente, eu usei o único pincel, tá? Se você quiser trabalhar com um pincel maior e tiver habilidade, tá tudo bem, pode fazer. Ó, aqui, ó, eu vou já colocar o tom escuro, que já tá no meu pincel. Aí, eu venho, ó, uma isca de mostarda aqui e aqui. Limpo o pincel e eu venho com a minha cor de luz aqui, que no caso é o salmão. Limpo o pincel e agora eu vou juntar aqui, ó. Eu vou esfumar pra ter uma boa mescla. Pra ter uma boa mescla essas tonalidades, tá? Ó, preenche bem, qualquer coisa, ó. Volta, retoca. Aqui não precisa ficar muito claro, porque é uma área que tá por baixo, assim como essa, ó. Depois pode voltar, ó, e dar aquela retocadinha, tá? Você que não comprou a apostila ainda, que desejar comprar a apostila do professor, eu vou estar deixando o contato, tá? Pra você anotar e entrar em contato com ele, tá? Esse risco aqui, gente, não será disponibilizado. Por quê? Porque é um risco de apostila. Então, se você quer pintar esse risco aqui comigo, acompanhando essa videoaula, entre em contato com ele, adquira a apostila, é R$ 30, são 7 riscos e vai ter as videoaulas aqui. Então, vale super a pena, tá? Já vem em PDF, tudo bonitinho. E aí, é só pintar aqui comigo, tá? A gente vem com a parte escura agora, ó. Toda vez que eu falar jacarandá, gente, é porque eu misturei com um pouquinho do sépia, tá? Toda vez que eu falar com vocês que eu peguei o jacarandá. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, próximo a manga da blusa e depois ao ombro aqui, ó. Coloco essa tinta, ó, e eu vou trabalhando bem com calma. Vou trabalhando essa tinta aí, tá? Se precisar, você pega mais. O jacarandá, ele tem esse tomzinho mais avermelhado. Ó. Lembra de fazer a divisão. Tá bom? Lavar o meu pincel, porque... Por que que eu sempre lavo o meu pincel, gente? Pra pegar o tom mais claro, né? Pra não manchar um tom com o outro. Agora, se você observar, essa mecha aqui, ó, ela tá por cima dessa daqui, tá? Então, a gente vai fazer essa mecha aqui primeiro, pra depois fazer essa. E eu já troquei o pincel. Já peguei o pincel de número 6. Peguei um pincel maior, tá? Ó, vou iluminar aqui um pouco. Vou fazer 2 mechinhas de uma vez, ó.
ilumina aqui também um pouquinho. E aí, ó, eu vou entrar com mostarda. Pouco do mostarda aqui também, ó. Limpo. Quando eu trabalho com pincel maior assim, gente, ó, eu pego a tinta no canto do pincel, tá? Adiciono. Venho aqui, ó, bem na lateralzinha da orelha. Aqui eu vou começar de cima, sempre com o pincel de lado. Vou descendo. Amoras, eu já quero agradecer, tá bom? Você que já deixou o like aí, que já fez o comentário. Se você ainda não comprou apostila e quiser comprar, quando for comprar, cita o meu nome lá com o professor. E pega o seu PDF, imprime e vem pintar com a gente aqui, tá? Bonequinhas lindas, fáceis de pintar. Agora, vamos fazer essa mecha maior, tá? Como essa mecha, ela tá projetada bem pra fora, a gente vai caprichar um pouco mais no salmão bebê. Vamos entrar com um pouco do mostarda, levando mostarda. Ó, dou aquela esfumada pra poder unir, né, os tons. E aí, eu já vou vir com o jacarandá. Aí, sempre lembrando, ó. Olha a curvatura, ó. Um pincelzinho de lado, ó. Eu vou puxando, ó. Pego mais. Ó, e vou puxando pra cima. Aqui a mesma coisa, ó. Vou vir debaixo do brinco, ó. Seguindo o formato da mecha, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho aqui desse tom mais escuro, porque eu preciso dividir aqui, ó. É uma mecha que está por cima da outra, então, eu tenho que evidenciar isso um pouquinho mais. Ó, com a esquinha do jacarandá, de um lado só do pincel, ó. Eu venho quase puxando os fiozinhos ali, tá? Mas é simulando mesmo, tá? Aí, ó, se quiser vir indicar também fazendo a mesma coisa, ó, tinta de um lado só, tá, gente? Eu gosto de fazer isso aqui depois que seca. E gosto de estar usando aí o pincel da Condor 421, tá? Número 6, é um excelente tamanho.
Bom, fizemos toda a parte de baixo do cabelo, tá? Agora, a gente vai vir fazendo a parte dos bracinhos. A gente esqueci de fazer essa partezinha aqui, ó. Vamos fazer. Vamos trocar o pincel, pegar um pincelzinho menor. Pegando aí o tom mais escuro, ó. Tá? Uma esquinha do... mostarda, só pra fazer uma divisãozinha aqui de uma mecha. Qualquer detalhe que vocês acham de ser retocado, vocês façam, tá, gente? Vocês retocam, tá? Ó, aqui mesmo, ó, eu vejo a necessidade de ficar mais escurinho um pouquinho. Porém, a tinta que eu coloquei embaixo ainda tá úmida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar e depois eu vou retocar aqui, ó. Que essa parte, ela tá por baixo, então ela tem que sim que ficar mais escurinha, tá? Para a pele, eu vou estar usando palha e marrom café, tá? Então, tô usando o pincel 6. A primeira coisa que eu venho, ó, é fazer o preenchimento. Ó, pode descer com o braço um pouquinho mais, por quê? Porque a sainha, ela tem que cobrir, né? Tem que cobrir esses bracinhos. Esse risco dá pra você fazer pra vestido, é só você tirar essa blusinha, tá? E vai dar pra você poder tá fazendo pra vestido, tá? Então, vamos lá. Preencher esse lado, vou preencher o outro aqui. Capricha no preenchimento, tá? Faça com calma para que a tinta entre bem na trama do tecido. O tecido, gente, que eu tô pintando, ele é um estilotex, tá? Ó, tô passando bem aqui para cobrir o risco do carbono, tá? Feito o preenchimento, eu vou pegar aqui marrom café, que é esse tomzinho. Vou sombrear aqui, ó, abaixo da manga da blusa, tá, ó. Aqui tem a divisãozinha do braço, ó. Vou sombrear a lateral do braço interna. Tá? E com uma isquinha de nada desse tomzinho, eu venho aqui na parte de cima. Aqui, ó, eu adiciono, já tem aí no desenho marcado, é só você observar na hora de colocar essa partezinha aqui do braço, ó. Coloca, trabalha a tinta, tá? Sempre pegando tinta no canto do pincel, ó, eu venho aqui abaixo da manga.
Depois eu sombrear ali, ó. Eu venho aqui, ó. Vou fazer um contorno esfumado aqui, ó. Na parte interna do braço. Talvez a sainha pegue até em cima, mas a gente tem que fazer, tá? Porque se não pegar, já tá ali o sombreado. Ó, trabalho bem, gente, pra esfumar, tá? Pra não ficar uma cor muito intensa. Tá? Aqui, ó, eu puxo pra cima um pouquinho, ó. Tá? Se precisar, você vem, volta com a cor de base, que foi o palha que a gente usou, ó, e retoca. Porque às vezes pode acontecer de você pegar um pouquinho a mais de tinta, tá? Então, dessa forma, você consegue, ó, tá corrigindo, ó, com palha, tá? Essa parte do antebraço aqui, ó, ela fica mais iluminada, tá bom? Vamos fazer agora a parte do colo dela aqui, tá? Parte do pescocinho aqui. Então, a gente começa preenchendo com a cor palha. Se achar que o palha vai cobrir esses risquinhos que tem, pra você não fazer ele torto, você pode estar reforçando, tá? Com lápis 6B. Ó, vamos preencher com bastante carinho. Com cuidado para não manchar, né? Principalmente a parte do cabelo e do rosto que a gente já fez. A parte do cabelo, né? O rosto aqui a gente ainda vai fazer, então é um pouco mais tranquilo. Mas o ideal é você não ultrapassar aquela linha ou até onde você tem que pôr, tá? Então, para isso, o ideal é você usar um pincel adequado mesmo, tá? Do tamanho daquela área que você tá trabalhando. Aqui não é uma área muito grande, mas também não é muito pequena. Então, eu posso estar trabalhando tranquilamente com o pincel 6, tá? Então, vamos lá. Com o marrom café, gente, esse marrom café é muito bonito, acho lindo esse tom. Eu vou vir aqui, ó, abaixo do pescocinho, ó. Vou colocar, vou trabalhar muito bem esse tom, para que ele integre juntamente com o palha que a gente colocou. Ó, vem aqui do outro lado, vou fazer o mesmo processo. Agora, vem a parte de dar sombra, né? Que é a parte que eu chamo que dá vida ao trabalho. Quando a gente faz o preenchimento, o que que acontece? Meio que some, né? E quando você vem com a sombra, você consegue dar volume. Ó, venho aqui sombreando, ó. Trabalho bem aqui, porque aqui eu quero uma sombra bem suave. Venho nesse ombro, ó, vou fazer o mesmo processo, ó, descendo com a sujeirinha. Esfumo bem, espero que esteja dando para vocês verem. Tá? Aqui, ó. Ó, aqui também, ó, tem um detalhezinho.
Gente, isso é gosto meu, tá? Eu não gosto das bonecas muito... com seios muito evidenciados, não, tá? Agora, se você quiser, pode fazer. Cada um tem a liberdade de trabalhar sua boneca aí, tá? Ó, aqui eu coloquei um pouco demais, então eu vou limpar o meu pincel e eu vou trabalhar agora a sombra aqui pra não ficar essa marca tão evidenciada, ó. Pra ficar uma coisa mais sutil, tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouco mais de sombra também, ó. É quase nada de tinta e muito esfumado. Agora, a gente vai fazer o preenchimento do rosto, tá? Vamos preencher todo o rostinho. Com a cor palha. Ó, bem caprichado. Na hora de fazer o preenchimento do rosto, tá? Eu já vou aproveitar, ó, se vocês repararem, tem um pedacinho de orelha aqui, ó. Bem pequenininho. Ó, eu vou ter que preencher com muito carinho, por quê? Porque a gente já fez o cabelo, a gente não quer sair fora com esse tom aqui. Tá? Então, ó, vamos preencher com calma, vamos deixar apenas sem preencher. O nariz, a boca, os olhos. Se quiser reforçar o risco da sobrancelha, pode ficar à vontade. E aí também, gente, aqui tem uma mecha de cabelo, tá? A gente vai preencher só a orelha e deixar a mecha de cabelo pra tá fazendo depois, tá? Eu vou preencher o meu aqui, você pode pausar o vídeo nesse momento. Quando você fizer o preenchimento, você volta com o vídeo, tá? Ó, preenchimento feito, tá? Se vocês observarem, como eu risquei com carbono vermelho, dá pra me ver. A minha tinta tá molinha, tá? Não tá muito grossa. Então, eu consigo ver, tá? Os detalhes aí que eu preciso depois fazer. Ó, eu vou vir aqui na linha do cabelo. Ó, com o marrom café. Gente, essa cor é muito linda, eu acho linda demais. Ó, vou sombrear toda a linha do cabelo. Eu pego uma isca de tinta de nada no cantinho do pincel, deposito no local onde eu quero e eu venho esfumando, tá? Bem pouquinho mesmo. Se achar que pegou muito, você pode vir com o palha, passar um pouquinho por cima, tá? Pra suavizar aí um pouquinho. Olha. Dou uma leve sombreada aqui na linha do cabelo. Esfumo bastante, tá? Vou vir aqui, ó, nesse cantinho também, ó, vou dar uma esfumada. São pequenas quantidades de tinta, tá, gente, que a gente faz. Pega por vez. Vem aqui, ó, abaixo do olho. Pouquinho. Aqui, ó,
nesse sentido da bochecha, com a pincelada de vírgula, ó, puxando, ó, pra lateral do rosto. Aqui também é a mesma coisa, ó. Tem que ter cuidado para não exagerar, porque esse aqui é um tom mais escurinho, né? Do que o castanho claro. Ó, vou vir no cantinho da boca, coloco um pouquinho, vou esfumando, ó, para baixo. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo. E assim a gente vai criando, gente, dando volume ao rostinho dela. É quase como uma maquiagem que você vem construindo a sombra. Ó, com a sujeirinha, ó. Essa sujeirinha que eu levo pra lá, ó. Sempre lembrando aqui da bochechinha. Ó. Com a sujeirinha de nada, ó, eu posso vir cá, ó. É nada de tinta, gente, é muito pouquinha tinta. Agora, ó, com a tinta de um lado só do pincel, ó. Eu marco aqui a pálpebra. Pego mais um pouquinho, ó. Tinta pra cima, ó. Marco a pálpebra de um lado, marco do outro. Tá? Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho menor. Só que antes disso, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só. E eu vou vir cá na sobrancelha com esse tom mesmo. E já vou deixar aqui, ó. Marcadinha a sobrancelha. Tá? Agora eu vou pegar o pincel 4. Na verdade, gente, não é o pincel 4, tá? É o pincel de número 2, tá? Eu vou começar com o pincel 2 e eu vou começar fazendo o nariz agora, tá? Ó. Para o nariz, ó, eu venho com a tinta no cantinho, bem pouquinho. E eu vou sombrear abaixo do nariz, ó. De lado e aqui também, ó. Tá? E aí, eu vou voltar novamente com esse palha, ó. E eu vou certificar de que eu fiz todo o preenchimento do tecido. Né? Ó, com uma esquinha do marrom café. Ó, eu vou sombrear aqui as laterais, tá? Na dúvida, a gente limpa no dedo o pincel, pra você não pegar muita tinta. Ó, vou sombrear, ó. Abaixo aqui do narizinho. Vou sombrear, levando pra cima, ó. Tá? E eu vou preencher aqui, ó.
preenchendo com... A gente colocou aquela primeira sombra lá só pra não me perder, tá? Eu gosto de fazer assim. Se você já tiver se adaptado a alguma outra forma de fazer e conseguir fazer, né, de outra forma, faça de outra forma. Não precisa fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu faço assim que pra mim funciona bem, tá? Vou pegar um pincel número 0, menorzinho ainda. Amoras, peguei o pincel do 0, ele é assim, ó, ele é bem pequenininho. Peguei um pouquinho desse tom aqui na mão, no pincel, tirei o excesso aqui, tá, ó. E aqui a gente vai fazer a partezinha do nariz aqui, ó. Ó, o ângulo mais ou menos de 45 graus, ó. Tá? É sujeirinho, por isso que a gente passa no dedo, que fica melhor. Meio que dá uma esfumada na tinta que tá no pincel. Então, quando você vem aqui, ó, já não marca logo de cara. Já não marca logo de cara, e aí você consegue... fazer o esfumado, tá? Aqui, ó, a gente puxa aqui pra cima, ó, em direção à sobrancelha. Aí, o que que eu faço? Eu vou puxar, ó, mas eu tenho que dar aquela boa esfumada, ó, pra não ficar aquele traço muito evidenciado. Como eu falei, é sombra. A gente coloca nada de tinta e ainda esfuma esse nada ainda, né? Gente, o narizinho, na minha opinião, a gente tem que ir fazendo ele, levantando a placa e olhando. Porque às vezes, quando você faz ele assim, ó, igual eu fico de lado aqui na cadeira, pintando. Depois que eu vou olhar, eu vi que ele ficou torto um lado. Então, assim, é bom você pausar, olhar, tá? Fazer retoques, muitas das vezes é necessário fazer retoques, tá? Então, eu vou pegar uma isquinha do palha, vou vir aqui na lateral, ó, só palha, só um pouquinho. Na parte de baixo aqui também, ó, só um pouquinho, tá? Vou pegar no cantinho do pincel 0 uma isca de nada de marrom café e eu vou vir cá, ó. Ver se eu consigo dar uma sombreadinha aqui, tá? Peguei mais. Tá bom? Vou misturar um pouquinho do palha com uma isquinha de nada de branco. Tá? Tiro o excesso todo no dedo, venho aqui, ó, quase sem tinta, ó, com a mão muito leve, porque se eu encostar muito o pincel aqui no tecido, eu vou botar esse tomzinho claro demais. Eu não quero esse tom muito claro, ó. Pode ser até com batidinhas, tá? Ó. Cima da boca aqui também, ó, posso vir com a sujeirinha que tá no pincel. Vou misturar um pouquinho do palha com o branco misturado, tá? Não vai pro puro, não, ó. E venho aqui no queixinho. Ó, e dou uma leve iluminada. Agora, a gente vai fazer o blush da bochecha. Com o rosa chá, gente, eu peguei uma isca de tinta. Limpei no meu paninho, tá? Pra sair quase toda a tinta. Venho aqui na bochecha com um movimento circular, ó.
com a mão bem leve, as cerdas quase não encortam no tecido, eu venho colocando aqui, tá? Ó, peguei mais tinta, fiz o mesmo processo, com a mão leve eu venho do outro lado, ó. Tá? Aí você coloca do jeito que você quiser, mais intenso, menos intenso. Pode limpar bem o pincel, ó, e voltar dando aquela esfumadinha. Cuidado para não dar uma chinelada, tá? Porque às vezes a gente coloca um pouco mais e aí fica parecendo que ela levou uma chinelada no rosto. Tá bom?